Graça e paz, amados do Senhor. Estamos começando mais um culto ao Deus de Israel, da Igreja Batista de Correias, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Carnavale. Convido você e toda a sua família para juntar-se a nós e juntos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, porque ele merece que assim o façamos. Vamos fazê-lo? Feche os teus olhos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de podermos bater às portas do lugar aonde o Senhor está. E pela graça e misericórdia, sabermos que o Senhor nos atende, nos responde e nos abençoa. Toma nas tuas mãos a vida de cada família, que agora participa conosco deste culto online. A vida de cada pessoa, onde quer que esteja, que agora receba a alimentação que o Senhor já preparou para nós. Perdoa todos os nossos pecados. E, por favor, opera os teus milagres. Realiza, ó Deus, aquilo que tu queres realizar na vida de todos aqueles que com humildade se aproximam do trono do Senhor. Obrigado por ouvir-nos e por responder-nos. É pela fé que nós oramos, te pedindo e te agradecendo todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos ao Senhor, bem bonito, mais uma vez. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Quero informar aos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que no próximo culto, dia 24, nós estaremos
celebrando mais um aniversário de nossa igreja. 58 anos de organização, de vida pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Já foram centenas e centenas de pessoas evangelizadas, doutrinadas, discipuladas, abençoadas, salvas, libertas e transformadas pelo poder do Evangelho pregado há 58 anos no 2º distrito de Petrópolis, em Correias, na cidade, no Brasil e no mundo, porque nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos e sustentamos vários missionários em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, tá bom? Na próxima quinta-feira, dia 24, às 19h30, estaremos realizando o culto presencial. Se você quiser participar desse culto de celebração, precisa se inscrever. Lembrando, acima de 10 anos e abaixo de 65 anos. Todos os que se inscreverem terão a sua vaga confirmada. Quem não conseguir, poderá participar ou continuará participando pelo culto transmitido. Nós transmitiremos o culto também. O nosso convidado especial é o querido pastor Marcelo Santos, pastor titular da Primeira Igreja Batista em Figueira, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele vai estar conosco, vai deixar o seu trabalho lá, porque o culto dele também é quinta-feira, mas ele vai deixar o seu culto, a sua igreja, já confirmamos, está tudo confirmadinho, e ele vai vir a Petrópolis e vai nos abençoar com a sua mensagem, a mensagem que Deus já colocou no seu coração, para falar ao nosso coração nesse dia super especial para nós, de celebração. 58 anos pregando o Evangelho aqui e em todo o mundo. Espero que você participe, presencial ou online, mas também espero que você coloque diante de Deus este nosso compromisso. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda a injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne.
Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma reflexão a respeito da palavra, né? E o tema escolhido hoje é o poder da palavra. A ideia é refletir um pouco, não sobre a palavra de Deus, né? Mas sobre como nós, seres humanos, né? Usamos as nossas palavras. E vou tentar fazer um apanhado aqui com base em alguns textos bíblicos para a gente buscar um paralelo entre a forma como o próprio Deus usa a sua palavra, né? E como temos na Bíblia algumas recomendações a respeito de como nós também devemos fazer isso. No nosso tempo, né, e no nosso país, a gente vive uma cultura de pouca valorização da palavra. Infelizmente, a gente está imerso num meio onde é muito comum a gente não cumprir o que diz, né? E justamente essa forma de pensar, essa questão cultural, muitas vezes acaba nos influenciando negativamente a respeito de um assunto que é muito relevante
a respeito dos resultados e da forma como a gente consegue viver. Em outras culturas, né, outros países, inclusive a gente vê relato, né, de gente que vem para o nosso país e fica surpreso e acha estranho, não é, alguns hábitos que nós brasileiros temos, né, nós não, mas que a maioria dos brasileiros tem, de falar de forma vã a respeito de algumas coisas que no nosso contexto social parecem irrelevantes. Por exemplo, né? Encontra um amigo e diz assim, eu vou lá na tua casa, né? E o tempo passa e você não vai na casa da pessoa. Existem culturas que se você disser assim, eu vou na sua casa, a pessoa vai ficar te esperando, né? Ou então ela vai querer saber, então que dia, que horas você vai? Mas é lógico que esse é um exemplo pequeno, né? Mas que esse tipo de pensamento, ele pode ser estendido para coisas muito mais sérias. E o objetivo é a gente pegar essa lógica e de que forma que esse pensamento pode estar contaminando a nossa maneira de pensar. Em primeiro lugar, vamos pegar um texto em Provérbios 13:3, que ele está dizendo o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Um outro texto, que está em Mateus 12, 36 e 37, diz o seguinte: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Em Gênesis 1:3, começa a nossa reflexão, né? Gênesis está narrando a criação, a forma como tudo começou. E é muito claro que no início havia uma terra sem forma e vazia. E quando Deus iniciou esse processo de criação, ela foi feita de uma determinada maneira. E essa maneira está clara, né? A palavra, o texto, o autor do texto fez questão de enfatizar essa forma como a criação se fez. E o texto diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. Todo o restante da criação foi feito dessa forma, né? Com Deus, o Criador, no momento da criação, usando esse método para criar. E o método era dizer, haja. E o que foi dito, foi feito. Nós também fomos criados assim. Deus também nos criou dessa forma. E nos criou à sua imagem e semelhança. A forma como nós humanos criamos, lógico que dentro das nossas limitações, também obedece ao mesmo princípio. Ou seja, nós também podemos criar e destruir, usando a nossa palavra. A palavra do ser humano tem um poder muito grande. Quando Deus nos colocou nessa terra, a orientação que nos foi dada era para crescer, nos multiplicarmos e dominar essa terra. Dominar essa terra é uma orientação de Deus. Nós estamos aqui para isso. E a forma como a gente vai usar todos esses recursos que nos foram dados e a forma como a gente vai cumprir o nosso propósito nessa terra e a gente vai criar coisas e a gente vai interferir nesse meio, a forma da gente criar é através da nossa palavra. Nossa, mas como a palavra que foi usada por Deus e que teve um efeito tão poderoso a ponto de criar matéria, de criar vida. E a palavra que, esse poder de criação que nos foi dado, guardadas as proporções, de também criar coisas, de também interferir na natureza, interferir nessa terra, é um poder tão grande. Por que nós banalizamos esse poder
usando muitas vezes a nossa palavra de uma forma inconsequente ou sem dar o devido valor a essa questão. Essa é uma pergunta para a gente ir respondendo ao longo dessa aula. Existem algumas recomendações na Bíblia a respeito de como nós devemos ou não devemos usar a nossa palavra. Em Gênesis 20, nos mandamentos, um deles diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E lá no versículo 16 diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, dentro dos mandamentos, a gente já tem recomendações a respeito do que a gente não deve fazer com a nossa palavra. Que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão e que a gente não deve usar do falso testemunho. A gente não deve mentir. A nossa palavra, ela tem poder demais para a gente desperdiçar com coisas inúteis, ou pior, com coisas que vão prejudicar, que vão semear a mentira, ou que vão plantar uma ideia falsa. Mas nós também não devemos usar a nossa palavra para falar mal. Temos que ter cuidado, no nosso meio, às vezes nos deparamos com pessoas que falam mal de outras pessoas. E a conclusão, eu não sei, você que está ouvindo, que conclusão tem quando vê alguém falando mal de uma pessoa, de várias pessoas. É muito comum que alguém que fale mal tenha hábito de falar mal, E se nós vemos alguma pessoa falando mal de outra, a única certeza que a gente tem é a seguinte, que essa é uma pessoa que fala mal. O filósofo já dizia, quando Pedro fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve alguém falando mal de outra pessoa. Mas, além disso, nós não devemos ser a pessoa que fala mal. Falar mal não agrega nada. Ao falar mal de uma pessoa, nós não estamos contribuindo para o bem daquela pessoa, e nós não estamos contribuindo para a coletividade. O que a gente está fazendo é reforçando características ruins, reforçando formas de agir e formas de pensar que são ruins, e ainda depreciando uma pessoa, o que não traz benefício algum. Uma outra recomendação que está em Mateus 5,37 é que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós vivemos um tempo onde é difícil, muitas vezes, a gente dizer não. E às vezes pode soar um pouco antipático. Mas nós temos que pensar com relação a isso. Será que vale a pena a gente assumir compromissos que nós não vamos poder honrar só para não parecer antipático? Entre o mercado de prestação de serviço, a gente conversa com as pessoas e o que a gente percebe é uma insatisfação geral, no sentido de que as pessoas marcam e não vão. Elas dizem que vão fazer e não fazem. E isso gera um estresse, um cansaço, porque as pessoas não podem contar, a gente tem sempre que ficar preparado para o atraso, para o descumprimento. Uma coisa que é fácil da gente observar entre profissionais que se destacam e que conseguem ter credibilidade é justamente o fato de cumprir aquilo que promete. O prestador de serviço que diz: eu preciso de 1 mês para terminar o seu serviço, e passa 1 mês, ele entrega. Mas o cliente diz assim: mas eu preciso em 15 dias. E ele não vai dizer assim: tá bom, eu te entrego em 15 dias, e depois ele atrasa e entrega em 1 mês. Não. O prestador de serviço que diz: eu preciso de 1 mês, sob pena da pessoa não contratar. Mas se a pessoa contrata, ela vai receber no prazo combinado, da forma combinada.
Ah, mas não pode acontecer nenhum fato que faça com que a pessoa não consiga. É diferente, né? Porque o que a gente vê na maioria das vezes é um comportamento irresponsável. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Qual o nível de comprometimento que nós temos quando dizemos que vamos fazer determinada coisa? Uma vez eu conheci um fornecedor de esquadrias, né? Eu trabalho com engenharia, e eu estava cobrando a ele a respeito do prazo, dizendo que você precisa me entregar isso no prazo, porque senão eu vou me prejudicar com o meu cliente. Se você atrasar, eu vou atrasar também. E ele disse o seguinte: eu nunca atraso. A resposta dele foi seca, foi firme. Ele nunca atrasava. E de fato, né, a entrega dele foi feita no dia combinado. É lógico que isso significava uma série de responsabilidades que as outras pessoas que estavam próximas também tinham que assumir. E ele forçava a barra para que todo mundo assumisse mesmo. E se os outros não assumissem, ele não assumia também. Ele disse: tudo bem, se você não pode entregar a sua parte, eu também não posso assumir o compromisso de entregar a minha. Esse fornecedor era um exemplo de alguém que cobrava mais caro, que tinha um reconhecimento no mercado e que as pessoas contratavam a si mesmo, porque sabiam que se contratassem, iriam receber aquele produto combinado, no prazo combinado, e não teriam problemas. Um outro texto está em Efésios 4, 29, e diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha, essa palavra aqui é um soco no peito da gente, né? Porque tem tudo a ver com isso, tudo que eu estou falando até agora. E o que significa torpe? Esse texto que eu vou ler aqui eu copiei do dicionário, e diz que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil, inóbil, indecoroso, infame. Olha só, quando eu falei sobre falar mal, né? E de uma forma indireta, a gente está vendo uma recomendação no próprio texto aqui que diz que nós não devemos usar palavras torpes. E essa palavra infame, que está dentro do significado dessa palavra torpe, tem tudo a ver com relação a essa questão da gente falar mal. Isso é uma pergunta para a gente refletir. Nós, cristãos, temos que ser as pessoas que falam mal? Se existe um produto no mercado que é ruim, somos nós que temos que falar mal daquela empresa? Se tem um político que é desonesto, somos nós que temos que acusar e dizer que aquele político é desonesto? Somos nós que temos que falar mal de uma classe? Que temos que falar mal de um grupo de determinada profissão? Somos nós que temos que falar mal dos nossos líderes? Da nossa liderança na igreja, da nossa liderança no país? Será que é nossa função como cristão? Será que a gente está cumprindo isso aqui? Dizendo apenas o que for útil para edificar os outros, para que conceda graça aos que ouvem? Será que a gente está obedecendo essa recomendação quando a gente está falando mal de um político, por exemplo? Dizendo que fulano é ladrão? Ou será que a gente está edificando aos outros quando a gente vê que o político é ladrão? Diga assim, que o Senhor o repreenda? Ou não diga nada? E simplesmente tenta levar uma mensagem de encorajamento para que as pessoas desenvolvam nelas próprias uma forma diferente de ser? Será que a nossa palavra que poderia estar sendo usada para levar um testemunho que gere valor, que gere edificação, quando a gente deixa de fazer isso para falar mal, a gente está dando um bom testemunho? E pior, né? Eu acho que a gente pode ir mais além nessa reflexão, porque a palavra também diz que nós devemos honrar a nossa liderança.
como nós vamos honrar a nossa liderança se a gente é quem fala mal dos nossos líderes? Ah, mas eu não votei no presidente fulano, né? Mas eu não gosto dos presidentes, dos políticos de esquerda ou de direita, ou de centro, ou de o que quer que seja. Mas a questão não é essa. A palavra não diz para a gente honrar os líderes que têm a filosofia que a gente concorda. A palavra diz para a gente honrar os nossos líderes, independente de quem sejam, independente da gente ter votado ou não. E quando a gente faz uma piada de um presidente, ou quando a gente fala mal, a gente está dando um testemunho ruim, sim. Porque a gente está descumprindo aquilo que a palavra diz, que a gente deve honrar a nossa liderança. O presidente, por pior que seja, ele é o presidente. O prefeito da cidade, mesmo que ele seja corrupto, não tô falando sobre prefeito nenhum, mesmo que ele seja o que for, né? Ele é o prefeito da nossa cidade. E nós deveríamos nos reportar a ele como o senhor prefeito, ou ao presidente como o senhor presidente, porque ele é autoridade. E se ele estiver usando a autoridade dele para fazer o que é ruim, ele tem o peso da responsabilidade sobre os ombros dele, né? O que nós podemos fazer é orar para Deus pedindo por justiça. Provérbios 18, 7 diz: a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. O tolo fala tolice, né? A tolice que o tolo fala é armadilha para a sua alma. E Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só, quando eu estava falando sobre o poder que foi depositado em nós como seres humanos, o poder que a nossa palavra tem, quando eu falei isso no início dessa aula, foi com base nesse e em outros textos que reforçam também esse entendimento de que a nossa palavra tem poder, sim. E se a gente parar para pensar na nossa trajetória dentro da vida cristã, o que nos faz ser cristãos, né? Diferente do povo do Antigo Testamento, do povo judeu, que tinha a linhagem do povo, que tinha a ancestralidade do povo, você era filho de judeus, então você era judeu também. Dentro da aliança que nós vivemos, o conceito é diferente. E quem faz parte do povo de Deus dentro da nova aliança, da aliança que a gente vive, são as pessoas que reconheceram com os seus lábios que Jesus é o Senhor. Até a nossa salvação, que é o maior de todos os prêmios que uma pessoa pode ganhar, o maior benefício que um ser humano pode ter, que é a salvação, ela vem através da palavra, através de proferirmos uma palavra com a nossa boca. O poder sobre a vida e sobre a morte, o poder sobre a nossa vida, que é a vida após a salvação, ela está justamente ligada à palavra que nós proferimos. Uma palavra que está reconhecendo um Salvador, que nos está colocando sob o reinado de um rei, que é Jesus, nos colocando dentro do reino de Cristo, nos está dando a salvação. E Mateus 15, 18 diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Isso aqui, esse texto, né, antes desse versículo, a discussão estava girando em torno sobre comer determinados alimentos, se era certo ou se não era certo, né? E foi-se contada uma parábola, e dentro da conclusão está justamente esse texto aqui, que as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam um homem impuro. Ou seja, não é a carne de porco ou determinado tipo de carne que a gente come, mas são justamente as coisas que a gente fala, porque o que a gente fala reflete aquilo que está dentro.
E mais uma recomendação que está em Tiago é: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, a recomendação é que se a gente for não, né? O que o texto está dizendo é que todos nós vamos tropeçar em muitas coisas. Mas o texto está nos orientando a gente não tropeçar justamente com a palavra. A recomendação é que a gente tenha muito cuidado com a forma como a gente usa a nossa palavra. E essa questão, a gente está fazendo essa reflexão aqui agora. Às vezes a gente lê um texto como esse aqui e para pensar: realmente eu preciso usar a minha palavra melhor. A questão é que durante um dia inteiro, durante um ano inteiro, ou durante uma vida, a gente fala muitas palavras, né? E a gente tem que ter cuidado para que no meio dessas muitas palavras não saiam muitas palavras ruins. E como a gente faz isso, né? Como a gente vai conseguir se manter disciplinado para não usar a nossa palavra de uma maneira que a Bíblia nos recomenda não usar? Eu acho que o primeiro ponto é justamente a gente entender a seriedade dessa questão. Porque se a gente banaliza no nosso próprio entendimento essa questão, achando que a nossa palavra não tem tanto poder assim, e o que a gente fala não é tão relevante assim, é muito mais fácil da gente se desviar dessa disciplina, da gente dizer o que precisa ser dito e usar a nossa palavra da forma sábia. Se a gente entende, né, com base nesses textos e em tantos outros textos, que a nossa palavra tem poder sim, e quando a gente começa a observar como que coisas na nossa vida acontecem em função da forma como a gente usou a nossa palavra no passado, a gente começa a dar mais valor a isso. E ao dar mais valor, a gente fica mais atento. Agora, um segundo ponto com relação a esse assunto são os hábitos que a gente tem, né? Quando eu estava dizendo sobre falar mal, sobre falar mentira, o que acontece com quem fala mal e com quem fala mentira, né? A pessoa desenvolve um hábito. Dificilmente você vai ver uma pessoa que nunca mente, mas um dia ela mentiu. Ou uma pessoa que nunca fala mal, mas de repente ela está falando mal. O mais comum é a pessoa que mente sempre. E a pessoa que fala mal, ela fala mal sempre. Ela desenvolveu esses hábitos. Então, se a gente extingue na nossa vida esses dois hábitos, a gente está fazendo para nós, para o reino de Deus e para a sociedade, um favor enorme. Ao não alimentar essa cultura do falar mal, do falar mentira. Ainda tem mais um ponto, né, da fofoca. A fofoca é uma coisa que todos nós vemos, né, e todos nós fazemos também. É lógico que alguns fazem muito, né, outros fazem pouquinho. Mas a gente precisa entender que a fofoca é uma coisa muito grave. É uma coisa que causa consequências muito graves na vida das pessoas e nos grupos a que a gente pertence. Se a gente desenvolve a consciência de que ao falar um determinado fato sobre a vida de alguém, aquilo é simplesmente um comentário e não tem gravidade nenhuma, é muito mais provável da gente alimentar aquilo e continuar fazendo. Se a gente entende que ao fazer um comentário desnecessário sobre a vida de alguém, aquilo é uma fofoca, né? Esse gatilho mental para a gente é importante. Por quê? Se a gente começa a falar mal de uma pessoa, a falar de uma pessoa determinado fato, determinada, entre aspas, informação, né? E a gente para e pensa, não, eu estou fazendo fofoca. Vamos suprimir essa questão da fofoca. Vamos cortar esse mal, né? Porque a fofoca ela dá um certo prazer em quem conta, né? Levar novidade, porque o ser humano ele anseia por novidade. Isso tem a ver com a nossa natureza,
E satisfazer a questão da fofoca é justamente essa, né? Satisfazer o nosso desejo pela novidade, em levar a novidade, mesmo que seja uma novidade da vida de outra pessoa, e uma novidade que aquela pessoa não queria que as outras pessoas soubessem. A gente não está ajudando ao fazer isso. A gente não está ajudando a pessoa de quem a gente está falando, e a gente não está ajudando as pessoas que estão à nossa volta. E o pior, né? Ao fazer fofoca, a gente passa a ser visto como alguém que não se pode confiar. A verdade é essa. Se a gente conversa com uma pessoa que está falando da vida de terceiro, né, ela vai falar da nossa também. A questão do falar mal é a mesma coisa, né? Quando a gente se depara com alguém que fala mal, eu falei de uma certeza que a gente tem, que ela é uma pessoa que fala mal, né? E a segunda certeza que a gente pode ter também é que em determinado momento ela vai falar mal da gente. Que nós não sejamos essa pessoa, né? Que se nós não tivermos algo para falar bem, que a gente não fale nada. Tem um outro texto, né, que eu nem separei aqui, mas que diz isso, que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. É muito mais nobre a gente não falar, né? E outra coisa, se a gente não sabe, a gente não fala. E se a gente ouviu falar, a gente não sabe. Se a gente não viu, a gente não sabe. Toda fofoca, todo murmurinho, toda informação mentirosa, né? Ela é propagada, ela é gerada por uma pessoa que mentiu deliberadamente, mas ela é propagada por pessoas que ouviram e transmitiram a mensagem achando que era verdade. Isso é o que acontece. E os dois últimos textos para a gente concluir. Em Marcos 11:14, que Jesus estava passando e viu uma figueira seca. E ele virou para essa figueira e disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer. E lá no versículo 20, eu estou em Marcos 11, agora versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Primeiro, com relação a esse texto aqui, ele não diz que tudo aquilo que a gente crê, a gente vai receber. O texto diz que tudo que a gente pedir, e pedir significa comunicar, significa falar. Tudo aquilo que a gente falar para Deus, que a gente pedir em oração, crendo que já recebemos, a gente receberá. E olha só, um pouco antes diz, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se ao mar. A manifestação da fé que Jesus está dizendo aqui, que a fé que a pessoa tem, que mesmo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para mover a montanha de lugar, ela se manifesta através da palavra, através do ato da pessoa dizer ao monte para ele se mover, e ele vai se mover. E por último, em Tiago 1:22, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Esse texto está recomendando a gente praticar a palavra, praticar tudo isso que a gente ouviu. Se Jesus disse para a gente dizer ao monte, para ele se mover e se lançar ao mar, ele está dizendo para a gente praticar a nossa fé, para a gente usar a nossa palavra para fazer com que as coisas aconteçam. E nós devemos ser praticantes da palavra usando o poder que nos foi dado de forma sábia. Isso significa não deixar de usar, porque às vezes nós estamos deixando de usar. E significa também não usar da forma errada, não usar para as coisas que não convêm. Eu espero que essa reflexão possa ter ajudado
espero que a gente tenha conseguido pensar um pouco a respeito de como a gente está usando as nossas palavras. Respondendo essas perguntas, né? Nós temos usado a nossa palavra para edificar? Nós temos falado mentiras? Nós temos falado mal? Nós temos desonrado com as nossas palavras os nossos líderes? Nós temos dado falso testemunho? Nós temos feito fofoca? Nós temos usado a nossa palavra para abençoar? Nós temos dado uma palavra de ânimo? Nós temos usado a nossa palavra para encorajar alguém? Nós temos usado a nossa palavra para edificação, para a nossa própria edificação, para a edificação dos nossos colegas, para a edificação do reino? Com certeza a gente sempre tem alguns pontos para tratar em algumas dessas áreas, mas eu peço para que Deus nos dê sabedoria e nos abençoe, para que nesse tempo que a gente tem nessa terra, para fazer o que temos que fazer aqui, que é dominar essa terra, que é poder usar dos recursos que Deus nos deu, mas é também para dar testemunho e para levar o evangelho a todas as pessoas, que nós possamos usar o nosso tempo e o nosso recurso, né? E esse recurso poderoso que é a nossa palavra, de forma sábia. Fiquem em paz. Um bom domingo para vocês. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego e agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Parte mais linda. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará
minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória, o autor da minha fé. Aleluia, amém? Autor da nossa fé. Deus te abençoe, irmão. Quero informar aos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que no próximo culto, dia 24, nós estaremos celebrando mais um aniversário de nossa igreja. 58 anos de organização, de vida pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Já foram centenas e centenas de pessoas evangelizadas, doutrinadas, discipuladas, abençoadas, salvas, libertas e transformadas pelo poder do Evangelho pregado há 58 anos no 2º distrito de Petrópolis, em Correias, a cidade, no Brasil e no mundo, porque nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos e sustentamos vários missionários em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, tá bom? Na próxima quinta-feira, dia 24, às 19h30, estaremos realizando o culto presencial. Se você quiser participar desse culto de celebração, precisa se inscrever. Lembrando, acima de 10 anos e abaixo de 65 anos. Todos os que se inscreverem terão a sua vaga confirmada. Quem não conseguir, poderá participar ou continuará participando pelo culto transmitido. Nós transmitiremos o culto também. O nosso convidado especial é o querido pastor Marcelo Santos, pastor titular da Primeira Igreja Batista em Figueira, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele vai estar conosco, vai deixar o seu trabalho lá, porque o culto dele também é quinta-feira, mas ele vai deixar o seu culto, a sua igreja, já confirmamos, está tudo confirmadinho, e ele vai vir a Petrópolis e vai nos abençoar com a sua mensagem, a mensagem que Deus já colocou no seu coração, para falar ao nosso coração nesse dia super especial para nós, de celebração. 58 anos pregando o Evangelho aqui e em todo o mundo. Espero que você participe, presencial ou online, mas também espero que você coloque diante de Deus este nosso compromisso.
Chegamos ao final do culto da Igreja Batista de Correias, que fica em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer por você ter ficado conosco até agora. Que Deus continue te abençoando, capacitando, que Ele continue te ajudando a crescer espiritualmente, para que a sua família também cresça, para que os seus amigos saibam quem é você e a quem você serve. Eu quero pedir mais uma vez que, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar ao culto. Porque se você faltar, você estará tirando a oportunidade de outros que não puderam se inscrever, porque o número de inscritos já havia sido fechado. Então, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar. Aproveite esta grande oportunidade, em que poucos poderão participar dos cultos presenciais a cada semana. Participe conosco. Leve a sério o reino de Deus. Leve a sério as coisas de Deus, porque Deus não se deixa levar por cristãos que brincam com as coisas do reino dele. Tá bom? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Beijo virtual, abraço e até o próximo programa, até o próximo culto, se Deus quiser.